Olá, alunos e alunas da Rede Estadual Baiana. Daremos início agora à nossa aula sobre o processo de industrialização brasileira. Eu sou o professor Aldo e vamos dar início a mais uma viagem pelo conhecimento geográfico. Analisaremos a partir de agora algumas fases no processo de industrialização brasileira, que são muito importantes para que a gente entenda a situação da indústria atual no Brasil. Iremos analisar todo o processo de industrialização histórico e a expansão no território nacional. Chamarei a atenção para essas características gerais que nós veremos em nossa aula. Então, o processo de industrialização brasileira é conhecido como um processo tardio, por ter começado um pouco depois, né? Um pouco depois, eu vou ser até bonzinho, começado bem depois da primeira Revolução Industrial iniciada na Europa, que se expande depois para Estados Unidos e Ásia. Então, nosso processo é considerado tardio porque ele começa basicamente no início do século, em meados do século XIX para início do século XX. Então, vamos botar final do século XIX para início do XX. É quando a nossa industrialização começa realmente a enganjar e pegar fogo, vamos dizer assim, né? A coisa começa a acontecer. Baseado no modelo de substituição de importações, essa característica importante, a gente vem, o que seria a substituição de importações? Produzir no Brasil o que antes a gente exportava. Sustentada pelo capital externo, né, nós temos essa dependência até hoje. Né, nós dependemos muito do investimento externo, do capital externo no nosso processo de industrialização. Modelo dependente da importação de tecnologia. Infelizmente, até hoje, nós somos, nosso modelo depende muito de matéria importada, principalmente ligada à tecnologia, máquinas e equipamentos. Podemos afirmar que a industrialização brasileira vai começar com a chegada da família real ao Brasil em 1808, porque antes disso, no Brasil, existia uma lei que proibia a produção de manufaturas no Brasil. Essa lei datava de 1785. Era uma lei que proibia a indústria têxtil, proibia a produção de manufaturas no Brasil, né? O alvará de proibição das manufaturas. A partir de 1808, o Brasil vem o alvará de 1808, que autoriza a produção de manufaturas no Brasil, substituindo e anulando, vamos dizer assim, né, o alvará de 1785 que proibia. Mas a indústria no Brasil mesmo só vai começar a enganjar a partir dos anos de 1850 em diante. Em 1844, o Brasil desenvolve uma política protecionista, né, mas não pelo ideal protecionista. O objetivo da política não era realmente proteger uma indústria nacional para fazê-la desenvolver. O Brasil passava por dificuldades financeiras, o Tesouro Público estava com essa dificuldade de caixa, vamos dizer assim, e o Brasil estabeleceu uma série de impostos para taxar produtos industrializados importados. Isso fez com que a indústria nacional no Brasil, depois de um tempo, ela ganhasse um impulso. Logo no iniciozinho, houve problemas com relação a essa lei, porque ela também aumentava a importação de máquinas e equipamentos e alguns insumos que eram necessários para a indústria nacional. Mas depois que no Brasil as indústrias se adaptaram, ficou mais fácil para o Brasil a produção interna, porque os bens de consumo também tiveram dificuldade de entrar no mercado nacional e a indústria nacional passou a produzir bens de consumo, relembrando, são bens de consumo, podem ser divididos em duráveis e não duráveis, são bens que atendem diretamente à necessidade do mercado consumidor, né, o mercado popular. Então, desde produtos de higiene, roupas e etc. Tá? Temos aqui nesse slide uma cópia do que foi o documento de 1808 que autorizou as indústrias a se estabelecerem no Brasil a partir da família real, ou seja, a partir da chegada da família real ao Brasil.
O primeiro surto industrial brasileiro, ou seja, a industrialização mais rápida que acontece no Brasil, se dá a partir do início do século XX, principalmente após a crise da quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e a crise cafeeira no Brasil. Um fato estava ligado ao outro. A crise econômica nos Estados Unidos fez com que esse país reduzisse a importação do nosso principal produto de exportação. Isso levou a uma crise econômica nacional também. Por que considera-se que esse é o primeiro surto? Se nós observarmos essa tabela que está aqui ao lado, vocês vão observar que até 1889 nós tínhamos 636 indústrias no Brasil, estabelecimentos industriais no Brasil. Em 1920, pulamos para 13 mil. Então, o primeiro surto industrial no Brasil ele se inicia ali no finalzinho do século XIX para início do século XX e avança a partir da crise de 1929. A crise de 1929 ela vai acelerar mais ainda esse processo. Por quê? Porque essa crise na quebra da Bolsa de Nova York vai fazer com que a política nacional brasileira deixe de se voltar para o setor agrário exportador e favorecer esse setor, para favorecer e voltar-se para o setor industrial no Brasil. Durante as primeiras décadas do século XX, com a crise no setor agroexportador cafeeiro, São Paulo se tornará o berço industrial no Brasil. Por quê? Vamos ver alguns motivos. São Paulo era o principal centro econômico do Brasil porque representa, vamos dizer que era a capital do café, era a capital agroexportadora do café. Então havia muito capital circulando, havia uma boa infraestrutura de transporte, portos e ferrovias, a cidade com uma boa concentração populacional e havia mão de obra qualificada, nessa região, principalmente a mão de obra que veio naquele período no processo de colonização para trabalhar nas lavouras de café, uma mão de obra que já conhecia o processo de industrialização, uma mão de obra que veio da Europa. Essa mão de obra ajudará a formar o mercado consumidor de São Paulo, o mercado consumidor brasileiro. Toda essa infraestrutura que foi deixada pela economia do café vai ser importantíssima para atender aos anseios e às necessidades do setor industrial nesse momento aqui no início do século XX, principalmente a partir de 1929. Temos aqui a imagem marcante de 1930 ou início dos anos 30, que acho que 1931, quando Getúlio Vargas, que já estava no poder, incentiva e manda que se queime alguns estoques de café no Brasil, E aqui embaixo, quem gosta de fotos históricas, nós temos alguns estivadores carregando sacas de café e do lado a foto da indústria Matarazzo, que vai marcar essas duas imagens juntas, mostram a saída de um modelo agroexportador no Porto de Santos para o modelo urbano industrial em São Paulo. Então, galera, isso é muito importante. A gente ter em mente que o café, o modelo agroexportador, principalmente a agricultura do café, foi importantíssimo para criar as bases necessárias para o desenvolvimento da indústria em São Paulo. Essa é a maior explicação para São Paulo ser o berço industrial do Brasil. A partir dos anos 30, inicia-se no Brasil uma nova era na política e economia nacional. Entra no poder um nacionalista que vai romper aquela política do café com leite que favorecia o setor e as oligarquias agroexportadoras no Brasil. Vargas, quando assume, a indústria nacional brasileira era praticamente voltada para o setor de bens de consumo não duráveis, higiene pessoal, principalmente indústria alimentícia, e Vargas percebe a necessidade do país de investir no setor de bens de produção, principalmente a indústria de base. Se o Brasil quisesse se desenvolver uma indústria de bens de consumo duráveis, como a automobilística, produção de máquinas e equipamentos, seria necessário investir na indústria de base. Então,
surge aí o projeto e a construção da Companhia Siderúrgica Nacional em 1941. Não foi fácil Vargas estabelecer um projeto nacionalista, fortalecendo a indústria de base que daria independência econômica e dependência industrial ao Brasil. Mas ele foi favorecido pelo momento histórico da Segunda Guerra Mundial. A participação na guerra de Estados Unidos e Inglaterra afrouxou os laços de dominação que existia com relação ao Brasil. E tanto Estados Unidos como Inglaterra estavam com seus parques industriais voltados para atender as necessidades da guerra, era a indústria da guerra. E o Brasil precisava produzir em território nacional o que antes era importado. Vargas vai colocar realmente em prática o que nós vamos chamar de política de substituição de importações, com outras medidas além do favorecimento da indústria nacional. Outra grande empresa que surge nesse período, em 1942, é a Vale do Rio Doce, que vai ser uma empresa de mineração que vai praticamente trabalhar em parceria com a CSN. A CSN ela vai se instalar em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, no meio do caminho entre Minas Gerais e o porto e a região portuária do Brasil, por onde escoaria a produção de metais e de exportação de ferro no Brasil. Algumas medidas voltando a economia brasileira para a substituição de importações foram tomadas durante o governo Vargas, que vão direcionar realmente a nossa política de substituição de importações. A desvalorização cambial, que vai tornar a moeda nacional desvalorizada em relação ao dólar, primeiro o réis, depois o cruzeiro, implantação de taxas e leis que impediam e reduziam a importação de bens que pudessem ser produzidos no Brasil. Então, se um bem podia ser produzido no Brasil, para que importá-los? Então, o governo criou barreiras protecionistas, taxas que dificultavam a chegada de bens, de bens importados à economia nacional, protegendo a indústria nacional. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o país possuía um bom volume de reservas financeiras em decorrência dos saldos positivos na balança comercial. Já que o mundo também estava envolvido na guerra, a indústria, o parque industrial europeu estava destruído pela guerra, o Brasil também, durante a guerra, exportou bastante para esses países que estavam envolvidos e diretamente na Segunda Guerra Mundial. Além da Companhia Siderúrgica Nacional e da Vale do Rio Doce, o governo Vargas também investiu na Fábrica Nacional de Motores, investiu também na Companhia Hidrelétrica do São Francisco, com o objetivo de gerar energia para o país. Isso tudo no seu primeiro governo. Antes dele ser substituído, foi tirado do governo para a entrada de Dutra, em 1945. Dutra assume o poder em 1946 e desliga a chave do nacionalismo deixada pelo primeiro governo Vargas. Dutra já vai representar a ideia dos liberais, que queria uma maior abertura comercial para levar ao desenvolvimento econômico e industrial do país. Dutra fica marcado por criar o Plano SALT, que em teoria, segundo ele, era para estabelecer mais investimento em saúde, alimentação, transporte e energia. Transporte e energia, principalmente porque seria a base para desenvolver mais ainda a indústria brasileira. Então, Dutra abriu a economia do país para os bens importados, por isso que eu falei que ele desliga a chave do nacionalismo brasileiro. Boa parte das reservas cambiais acumuladas durante o governo Vargas foram gastas com a importação de bens de consumo, no Brasil, para atender os desejos de uma classe média consumista. Então, além do bem de consumo, foi gasto também para a renovação do parque industrial brasileiro. Mas o Plano SALT ele não funcionou muito bem. Ele, 2 anos depois, ele já é abandonado pelo governo Dutra. E a prova de que o governo Dutra não estava indo no caminho certo foi o retorno de Vargas, em 51, dessa vez pelo voto direto da população brasileira. Com Vargas, em 51,
retorna a política nacionalista brasileira. Volta-se a dificultar a entrada de bens importados no Brasil. Ele direciona investimento para transporte, energia elétrica e o petróleo. Né? Eu acho que esse período vai ficar marcado pela campanha do Petróleo é Nosso. Vargas, em 1953, cria a Petrobras. Tá? Além do investimento na Petrobras, foi criada a usina hidrelétrica de Paulo Afonso em 51, tá? Mas essa política nacional para a indústria, assim, essa política nacionalista, ela vai encontrar e vai continuar batendo de frente com os liberais no Brasil. Vargas vai sofrer muita pressão política e ele comete suicídio em 54, assumindo, desculpa, o seu vice Café Filho e dando fim ao que nós chamamos de Era Vargas no Brasil. Encerramos aqui esse primeiro momento sobre o processo de industrialização brasileira. Nós falamos um pouquinho do período pré-Vargas e da Era Vargas, principalmente. Na nossa próxima aula falaremos do governo JK, Juscelino Kubitschek. Até a próxima, galera. Aqui quem fala é o professor Aldo. Bons estudos para todos.